Graça e paz em Jesus, irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra. Vamos ler os 2 versos iniciais do Salmo 127. Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo de Salomão, atribuído a Salomão, e por isso nós nos alegramos ao ler este salmo, visto que Salomão viveu grandes dificuldades, na sua jornada, no seu exercício de monarquia, nos relacionamentos e no desenvolvimento da obra que ele realizou, ainda que tenha iniciado muito bem, porque ele iniciou pedindo sabedoria e cremos que encerrou bem também. E o seu transcurso, ele então viveu muitas experiências e termina com esta compreensão de que se Deus não estiver presente, seja na casa, seja na cidade, aonde for, nos negócios, nos empreendimentos, nada irá bem. Talvez aos olhos de alguém, talvez aos olhos do mundo, mas no cômputo geral da existência, nada irá bem. Então, nós queremos, nesta noite, nesta oportunidade que Deus nos dá, saudar aos nossos irmãos com esta paz de Jesus, e que ela também seja aquele alívio que nos conduza durante todo este culto. Que ela seja o árbitro nos nossos corações e mentes. Que Deus nos conduza, que Deus nos dirija, que Deus nos receba, que Deus nos abrace, nos acolha, que Deus assim nos receba nesta noite. Vamos fazer uma oração. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu peço à nossa irmã Juliana, vamos orar então nesse momento. Louvemos e exaltemos ao Senhor.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, Senhor. E orar nesse instante. Vamos pedir a Deus a sua bênção, o seu consolo. Que o Senhor esteja alegrando-nos nesta hora. Vamos falar com Deus em silêncio. De forma voluntária, alguém pode orar nesse instante? Em voz audível, por favor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, em culto de louvor e adoração ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, nesta noite, Senhor, que pedimos a Ti que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor, venha nos aceitar na Tua presença, e que seja, meu Pai, um culto onde nós possamos louvá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo, e o Senhor possa, meu Pai, atuar no coração de cada um de nós. Sê conosco, meu Pai, nesta noite, Senhor. Mexe, move, meu Pai, o Teu Espírito Santo no coração de cada um. Vem, Senhor, vem participar conosco, meu Pai, e aceitar cada louvor, cada adoração que seja feita em Seu nome. Assim nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua majestade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Perdoados, vamos louvar ao Senhor.
Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio e toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com passado e os meus olhos Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Resolvi, vem,
da estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ei, som. Põe um pouquinho de retorno para mim. No 2, por favor. Ei, som. Obrigado. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Não há palavras pra dizer sobre tua glória, o teu poder, o teu amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei, Deus de poder. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, o teu amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei, Deus de poder.
mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amados, nós conseguimos ver
o nosso Deus todo dia de braços abertos? Nós conseguimos ver todo dia o amor de Deus? Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas? O que Ele tem mudado? O que Ele tem pedido para mudar na minha vida? Às vezes nós queremos coisas grandes, e nos esquecemos de valorizar as pequenas coisas que o Senhor vai nos dando todos os dias, e muitas vezes nós nem agradecemos, nós nem lembramos de agradecer ao nosso Deus. A gente quer grande, e o amor que vai sendo derramado dia a dia, né, é uma constante, porque o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda para comigo e para com você. E muitas vezes nós não agradecemos, nós não paramos para agradecer ao nosso Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo amor que Ele tem derramado. Vamos nos lembrar mais, que o Senhor nos lembre de agradecer mais, de ser mais gratos a Ele pelo amor, pela cruz. A nossa cruz é leve, porque Ele já carregou, Ele já pagou o preço. Nós temos que apenas nos lembrar de viver a vitória que Ele conseguiu na cruz, para mim e para você. Amém? Que sejamos assim. Graça e paz, irmãos. Nós gostaríamos assim de dizer aos irmãos o que as crianças têm aprendido nesses dias. Então, no início do ano, nós começamos a aprender que teve a construção do tabernáculo e depois a construção do templo. E nós aprendemos nesses últimos domingos que Jesus ele foi ao templo quando criança, assim como eles também. Jesus foi ao templo também quando adulto. E também nós aprendemos que na primeira igreja houveram 4 coisas que eles foram firmes. E as crianças vão estar falando. Firmes no ensino. Firmes na comunhão. Firmes do partir do pão. Firmes nas orações. E foi muito interessante quando nós estudamos sobre isso, porque eu perguntei para eles assim, mas a igreja ela continua firme no ensino? Olha a sensibilidade das crianças, né? Eles disseram sim. Nós comparecemos à igreja, nós estudamos a palavra, então nós continuamos firmes no ensino. Aí eu perguntei, e a igreja continua firme na comunhão? Eles disseram sim. Sim, porque nós nos juntamos, nós estamos conversando, somos amigos, vamos uns nas casas dos outros, então nós somos firmes na comunhão. E aí eu perguntei, e firmes no pão? No partir do pão? Aí eles disseram, sim, nós participamos da Santa Ceia do Senhor e nós lembramos, e eles me deram uma aula, viu, irmãos? Eles disseram assim, nós lembramos
que Jesus foi lá na cruz e morreu pelos nossos pecados, e cada vez que a gente participa da Santa Ceia, a gente lembra disto. E aí eu perguntei, a igreja continua firme nas orações? Sim, porque nós oramos uns pelos outros, e quando nós estamos com dificuldades, nós comunicamos à igreja. Então, assim, eu fiquei impressionada como as crianças são sensíveis. E eles prestam atenção naquilo que nós estamos fazendo, né? E nós vamos cantar 2 músicas. A segunda música nós vamos cantar juntos. Vocês vão cantar junto conosco, tá bom? A primeira só nós vamos ensinar, né? Tá bom? Acompanhada, abre-se a portinha.
Se vai um pouquinho mais rápido, a gente já dava uns tapas na cabeça, né, irmãos? Perigoso a gente cair, nesses cânticos aí. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Eu peço aos irmãos para abrirem o livro de Atos, capítulo de número 18. Atos 18. Somente os 4 primeiros versículos. O subtítulo é Paulo em Corinto, e nós vamos fazer a leitura desse texto. E ele servirá então para a nossa meditação. Atos 18, versos de 1 a 4. Vamos primeiro ler. Atos 18, de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Até esse versículo. Nós vamos hoje usar um recurso a mais, está aí. Algumas vezes, nós utilizamos, algumas vezes na escola dominical, e agora vamos começar a praticá-lo também nos cultos, de modo que, se os irmãos me virem um pouquinho atrapalhado, é porque eu ainda não estou tão habituado, Mas vamos tentar ser úteis para o Senhor, primeiramente, para que a sua mensagem seja transmitida, úteis ao reino, úteis à igreja. Deus assim nos abençoe. Vamos, então, meditar nesse texto, fazendo uma oração. Senhor, na Tua presença aqui estamos e queremos servi-lo, queremos bendizê-lo, queremos aprender com a Tua palavra. Queremos, pois, crescer nesta hora em direção a Jesus. Rogamos, pois, a iluminação do Teu Espírito, que Ele, assim, nos conduza à Tua santa presença e nos faça compreender o que a Tua palavra nos diz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não foi motivado por uma perseguição violenta que Paulo se conduziu à cidade de Corinto, vindo de Atenas. Como nós observamos na quarta-feira, Atenas era uma cidade onde as pessoas se ocupavam da discussão de ideias. Culturalmente, portanto, um lugar onde se discutiam muitas ideias, novidades, pensamentos. Lá também é ensinado ser o berço da filosofia. As ideias do Evangelho pregadas por Paulo soaram meio estranhas. Então, esta é uma primeira observação muito interessante que nós devemos tratar com os nossos irmãos. A igreja de Corinto ficava na região da Grécia, assim como Atenas. E vocês vão perceber na leitura que se faz do texto de Coríntios que esta característica do saber, do conhecimento, é muito presente também na cidade de Corinto, como era em Atenas. Paulo não saiu de lá fugindo, mas ele saiu de lá, primeiro, porque toda obra, na verdade, pertence ao Senhor, mas porque lá também as ideias que ele pregou, especialmente em relação à ressurreição, soaram como muito estranhas. Vamos passar o texto do verso 18 a 21 do capítulo 17. Pode passar o próximo, por favor, para que os irmãos tenham aí à disposição. Alguém pode passar lá? O texto de Atos 17, versículos 18 a 21, na
tradução, revista atualizada, diz que e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, esse paroleiro e outros? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Isto, portanto, é o testemunho da cidade de Atenas. Na quarta-feira, nós relembramos que Paulo se removia por dentro quando ele via o estado da cidade. Consequência, portanto, dessa forma, dessa característica de ser. Mesmo assim, houve fruto dentre as figuras ilustres de Atenas, como, por exemplo, Dionísio, que era um areopagita, alguém que trabalhava. O Areópago era uma espécie de um tribunal que julgava as causas, por isso levaram Paulo para lá. E também Dâmaris, uma das ilustres moradoras daquele lugar. Hoje, traduzido para o português, nós tiramos o acento, né, da primeira sílaba e chamamos de Damares, né, para muitas pessoas. Isso está em Atos 17, 34. Por outro lado, irmãos, Corinto se revelou como um grande desafio, tendo Paulo escrito pelo menos 2 longas cartas, que são extras registradas à disposição dos nossos irmãos, aí como participantes ou pertencentes ao texto sagrado, à Bíblia. Mas disse que ele teria escrito ainda outra. Por exemplo, o versículo 5, o versículo 9 da primeira carta, capítulo 5, dá a entender que Paulo teria escrito mais uma carta, pelo menos, à igreja de Corinto, quando ele diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então, dá-nos a entender que esta, que é a primeira carta, teria uma antecessora, pelo menos mais uma antes. Então, Paulo se dedicou a falar, a orientar, a comentar os acontecimentos e a orientar aquilo que acontecia na igreja de Corinto. 2 verdades são claras na igreja de Corinto. A primeira delas, qualidades positivas. Peço, portanto, que os irmãos possam colocar, está aí à disposição. E este registro está em 1 Coríntios 1, 4 a 7. Diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos, a graça que foi dada em Cristo Jesus, dispensada à igreja de Corinto, porque em tudo fostes enriquecidos. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus. Uma observação muito importante e que pode, muitas vezes, fazer-nos pensar. Nem sempre a igreja dotada de tantos recursos é entendida ou deve ser entendida como a igreja perfeita, e deve ser entendida como aquela que nós queremos copiar. E isto Paulo traz como testemunho a respeito da igreja de Corinto. Vejam aí o que ele fala. Mas também, num patamar muito próximo, muito semelhante, ele fala outras coisas a respeito da igreja de Corinto, que está aí do capítulo 1, dos versos 11 a 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós.
refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. A pergunta que ele faz em razão deste estado de coisas é: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Esta postura partidarista da igreja impunha grande resistência à aceitação, à pregação do apóstolo. Sem dúvida, neste ambiente conturbado, Deus provedor propicia aos seus chamados meios para que estes respondam a contento, pois afinal de contas a missão não pertence a ninguém a não ser o próprio Deus. 1 Coríntios, ou melhor, Atos 18, versos 9 e 10, os irmãos poderão ler: tenho muito povo nesta cidade, além daquilo que ele diz, né? O centro principal desses dois versículos: eu tenho povo nesta cidade. Ele está dizendo a Paulo: não temas, pregue lá, anuncie lá, porque na verdade eu tenho muito povo nesta cidade. Por quê, irmãos? Porque a característica de Corinto, sendo uma cidade grega, era próxima, semelhante ou influenciada por toda a cultura grega. Então, como ele saiu de Atenas, tenha pregado lá, saiu de lá e foi para Corinto, talvez ele pudesse, da mesma maneira, entender: não vai florescer, não vai frutificar a pregação nesta cidade. Não receis isso, disse Deus para Paulo: eu tenho muito povo nesta cidade, apesar de tudo. Então, Deus proveu para Paulo, para que isto se desenvolvesse, que ele não temesse e pregasse naquela cidade. Deus proveu um aconchego, Deus proveu um acolhimento, Deus proveu uma recepção. Para Paulo, neste caso, uma das providências divinas foi, portanto, esse encontro com Áquila e Priscila, que os irmãos leram aí no capítulo 18, versículos de 1 a 4. Chegando lá, ele se encontrou com Áquila e Priscila. Quais as características, qual a importância do acolhimento? Vamos meditar um pouco sobre isto. Mas vamos meditar também, queridos irmãos, pode prover o próximo? O anterior, isto mesmo. A importância do acolhimento, mas queremos comentar com os irmãos também o perigo de acolher a Paulo. E o que pode fazer, ou o que poderia fazer com que Áquila e Priscila não recebesse a Paulo na sua viagem ou na sua passagem por Corinto. Vamos lá então para o primeiro ponto: a importância do acolhimento. Quando estudamos a respeito dos dons e de seu apontamento nas Escrituras, vale a pena resgatar o que nós dissemos sobre as suas características e, especialmente, porque estamos falando de acolhimento, desse dom especificamente. Primeiro, característica de dom. Dom espiritual é uma capacitação especial que Deus dá a cada membro de acordo com a sua graça e que deve ser usado para a edificação da igreja. Nós, quando meditamos sobre isso, os irmãos devem se lembrar, nós abordamos bastante a questão de que entre nós, muitas vezes, o dom acaba servindo para um envaidecimento, de que o dom acaba servindo para um certo orgulho próprio, um orgulho pessoal. Nós tornamos o dom como se fosse algo da minha própria habilidade ou da minha própria capacitação, e muitas vezes na igreja, ou no exercício dele,
eu administro da maneira que eu quero. E às vezes o nego. E às vezes não compartilho. Nós podemos aprender nas Escrituras, e falamos bastante isso, que quando isto acontecer, nós estamos correndo um sério risco de perdermos esta capacitação. Por esta definição, compreende-se que o fim principal da concessão de dons à igreja, de concessão de dons aos fiéis, é a igreja. E é nela que eles são importantes. No texto, percebemos que a igreja em Corinto era o alvo da atenção de Deus. Por que razão? Por sua graça, conforme o próprio conceito do dom, por sua vontade. Era Deus, portanto, o administrador desta obra. É Deus que tem as suas metas, que tem os seus alvos. Então, nas características, pode passar, por favor, nas características estudadas para cada dom, e em relação ao da acolhida, da hospitalidade, observa-se a sua importância muito grande neste episódio citado aí no início desse capítulo 18. E estas estão presentes, queridos irmãos, nas ações, na ação de Áquila e Priscila. Eles mostram cuidado, eles providenciam direção para que Paulo se sentisse em comunhão com aquele povo. Eles providenciam comida, eles providenciam abrigo, eles providenciam um ambiente de segurança e valorização. Vejam só, Paulo cita no início que alguns dizem ser deste, ser daquele outro, porque era justamente a dificuldade que ele estava enfrentando ali inicialmente, né? Mas Áquila e Priscila, eles contornam esta situação, eles aliviam esta situação. As resistências dos judeus, enfrentadas por Paulo, e depois as condições partidaristas da igreja local, requeriam segurança e acolhida, recursos que a casa de Áquila e Priscila disponibilizou para o cumprimento da missão. Então, ao próximo, sobre eles, observamos então o que Paulo escreve, e eu peço que os irmãos atentem aí. Será que nós podemos ler juntos? Vamos lá. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Quando nós falamos, portanto, sobre o dom da acolhida, nós desenvolvemos a ideia, os conceitos que nós falamos sobre o dom em si. Mas nós também falamos e levantamos com os irmãos as características daqueles que são dotados de determinados dons. Então, o que Paulo está dizendo a respeito de Áquila e Priscila combina com a postura que eles exerceram na recepção do apóstolo. Eles arriscaram a sua própria cabeça pela minha vida. E eles ainda recolhem, eles têm na sua casa uma igreja. Eles recebem a igreja na sua própria casa. Esta atitude, movida pelo Espírito Santo, contribui e sempre contribuirá para que as pessoas, em meio aos desafios das circunstâncias, se sintam bem-vindas, se sintam participantes, se sintam acolhidas. Então vamos a uma pergunta, pode colocar aí. Cada um de nós percebe Deus usando para o acolhimento e facilitação do serviço do seu irmão? Talvez a gente possa até dizer assim, né?
Ah, mas eu não tenho este dom. Este é uma transposição daquilo que deve acontecer, queridos irmãos, como corpo. Quando nós aprendemos o mesmo recado de Paulo falando a respeito do corpo de Cristo, ele diz que nós não devemos desconsiderar nenhum dom, mas que todos eles são importantes. Então, se de alguma maneira eu desprestigio o dom dos meus irmãos, talvez eu esteja de forma negativa impedindo o exercício deles através dele. Não foi o que aconteceu com Áquila e Priscila. Que nós possamos refletir então na importância deste acolhimento. Vamos para o segundo ponto, queridos irmãos. O que representou receber Paulo? Primeiro, como já mencionamos, vamos relembrar Romanos 16:4. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Por onde passava, Paulo sofria terríveis ameaças, especialmente da parte dos judeus. Vamos relembrar algumas delas. Em Damasco, teve que fugir pelas muralhas da cidade através de um cestinho que os amigos, os discípulos, providenciaram para a sua fuga. Em Antioquia, foi expulso, veja a cidade de onde ele partiu para a missão, né? Foi expulso. Em Listra, região da Galácia, foi apedrejado e tido como morto. Na Macedônia, cidade de Filipos, foi açoitado e preso. Em Tessalônica e em Bereia, saiu em fuga por conta das ameaças dos judeus. Em Atenas, embora não se registre violências físicas, como estamos ressaltando, ele recebeu ofensas morais. Fale uma delas aí. Tagarela. É gostoso ser chamado de tagarela? Não é. Tagarela sempre soa como uma ideia pejorativa, daquele que fala muito, daquele que fala demais. Tem até um ditado que diz que quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Há quem diga, portanto, que os tagarelas conversam, portanto, com aqueles que não podem responder, né? Tanto que fala, tanto que quer falar. Irmãos, além de tudo o que os de fora impunham a Paulo, a igreja em Corinto se apresentou altamente resistente ao seu chamado apostólico. Se os irmãos lerem o capítulo 4 da primeira carta, lerem o capítulo 9, os irmãos vão ver exatamente ele se defendendo, ele dizendo que era apóstolo, aquilo que era questionado, portanto, da sua presença lá. Então, ele foi altamente questionado no seu chamado, na sua vocação. E é justamente isso que nós estamos comentando e falando com os irmãos. Quando nós não valorizamos o chamado de alguém, é como se nós estivéssemos não acreditando que esse alguém tenha este chamado da parte de Deus. Como se nós estivéssemos desvalorizando, portanto, aquilo e dizendo, não, isso não vem de Deus, isso é coisa da sua cabeça, eu não quero saber, eu não me importo, não tem valor nenhum. E era isto que fez com que Paulo se defendesse com unhas e dentes naquele lugar. E foi justamente nesta cidade que Paulo escreveu tanto e falou tanto, eu vos amo de tal maneira que se alguém se escandaliza entre vocês, eu me escandalizo com vocês. Foi lá que ele disse ter um espinho na carne. Foi para esta igreja. E tantas outras coisas que nós lemos a respeito desta relação de Paulo com a igreja de Corinto. Receber Paulo em sua companhia era um risco tremendo. Era assinar um atestado de risco de morte, como se viu em Tessalônica, por exemplo, com a casa de Jason, Atos 17, versículos 6 a 9. Os judeus foram para lá, não encontraram Paulo, porque ele já tinha saído, então pegaram o Jason, levaram, fizeram ameaças, colocaram ele na praça e queriam realmente fazer barbaridades com ele. Paulo se tornou uma persona não grata, tido como daqueles que transtornavam o mundo. Atos 17, versículo 6.
Em meio a tudo isto, Deus faz a sua obra de forma harmônica, irmãos. Prestem atenção, vejam isto. Deus faz a sua obra de forma harmônica. Observemos que Áquila e Priscila também sofriam o fato de serem malquistos em determinado lugar. Onde é que nós lemos isso? Atos 18, versículo 2, versículo 3, versículo 2, está aí, né? Em que lugar que eles não eram bem-vindos? Em Roma, na Itália. Sabe por quê? Entende-se que eles eram agitadores. Que eles eram agitadores, por isso não eram bem-vindos lá. E nós observamos, portanto, que o decreto de Cláudio, um dos Césares, expulsou os judeus. Mas eles expulsaram os judeus não é porque toda a comunidade judaica era uma comunidade agitadora, é porque eles entendiam que alguns ali realmente promoviam dissensões. Eram os cristãos que estavam chegando lá, assim como Paulo era tido como daqueles que transtornavam o mundo. Esse versículo informa que eles também foram expulsos de Roma, na Itália, tidos como agitadores pelas autoridades romanas. Havia entre eles certas coincidências, entre eles quem? Paulo, Áquila e Priscila, que faziam parte de um propósito orquestrado de forma superior, de forma soberana, e que explica este encontro em Corinto. Até mesmo suas profissões eram as mesmas e proporcionavam, portanto, esta aproximação. Vamos para uma pergunta. Cada um de nós consegue se perceber um agente de Deus para a execução de um projeto maior do que o particular, do que o pessoal? Este maestro, este mestre, ele faz as coisas de forma harmônica. Vocês se lembram daquele joguinho, daquele brinquedinho, Lego? Quem aqui já brincou com Lego? Quem aqui já montou quebra-cabeça? Às vezes as peças não têm muito a ver, né? Às vezes são bem diferentes, mas quando a gente começa a organizar, há uma música muito bonita que é cantada nos nossos dias, chamada Tapeceiro. Quem já ouviu esta música? Você já ouviu? Não é bonita? Quando você olha por trás, dá a impressão que não vai sair nada dali. E o autor diz assim: minha vida é como a obra de um tapeceiro. Como é que se complementa? Estão meditando. Em cores vivas, diferentes, vão se juntando, né? E sabe-se o tapeceiro aonde vai dar. Para nós, dá a impressão que não vai dar em lugar nenhum. Mas para o tapeceiro que continua trabalhando, irmãos, o tapeceiro continua trabalhando de forma harmônica, ele sabe onde vai dar. Assim é esse nosso regente, que organiza as coisas. A gente às vezes pensa, olha, Áquila e Priscila estão sendo expulsos lá de Roma. Puxa vida, vamos começar a orar para parar com isso. Paulo não é recebido na igreja. Vamos começar a orar para parar com isso. A gente muitas vezes acha que não vai dar em nada. E não percebe que há alguém fazendo esta obra, nos usando em cores vivas, em cores diferentes, em tamanhos diferentes, promovendo realmente algo grandioso, algo especial. Por que eu tenho que me atrever a não valorizar aquilo que ele está fazendo? Ao contrário, eu tenho que me sentir participante daquilo que ele está fazendo. Os nossos dons particulares não devem ser exclusivamente para nós, para os nossos belos prazeres, os nossos bel prazeres, para os nossos interesses.
a uma obra sendo feita. Vamos para o terceiro ponto. O que impede a hospitalidade? Vamos lá. Temos 7 pontos aí, vocês podem, pensando, até encontrar outros também. Atentando para este agir do Espírito Santo, tão somente exposto nesses 4 versículos, o que se configura como dificuldade, irmãos, prejudicando este mesmo agir através dos vários dons, especialmente os da hospitalidade que estamos explanando nesta reflexão. Então vamos pensar em algumas razões que não permitem ou que não permitiriam que Áquila e Priscila fossem instrumentos tão importantes no trabalho de Paulo e que teve como alvo a igreja em Corinto. Primeiro, não compreender que acolher a Paulo era parte de um exercício de habilidades dadas por Deus. Não compreender que recolher, que acolher, que abrir as portas para este missionário era parte de um exercício de habilidades dadas por Deus. Então, quando alguém, por exemplo, o próprio Paulo viesse a Áquila e Priscila, puxa, muito obrigado. Eu estava com dificuldade para ser aceito aqui, porque alguns que eu fui encontrar, naquele dia que eu fui, eram de Pedro. Ou naquele outro dia que eu fui, eram de Apolo. E no outro dia, diz que eram de Cristo. Eu também sou de Cristo, mas não me receberam. Então, quando Paulo chegou a estes e, por certo, agradeceu, com certeza o que Paulo ouviu foi: Paulo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. A Ele é a glória, a Ele é a honra. Eu sei que nós somos apenas instrumentos. Segundo, não aceitar que as vontades de Deus devessem sobrepujar as deles próprios. Eles, conforme já citamos aqui, estavam vivendo um momento difícil também. Eles estavam tentando se estabilizar ali naquele novo lugar. E, de repente, eles teriam que acolher pessoas, acolher gente de fora, acolher um viajante. Não sei qual era o grau de relacionamento e de conhecimento que eles tinham, mas a verdade é que eles abriram a porta e receberam e acolheram a Paulo. Terceiro, não discernir aquela situação presente como um ambiente que necessitasse da ação deles. Ou seja, sua presença seria mero acaso. E é o que nós muitas vezes pensamos. Às vezes nós estamos diante de uma circunstância, diante de uma situação, e achamos que estamos ali por acaso. Então o que fazemos? Nós enfiamos a viola no bolso e vamos embora. Nós achamos que não deveríamos estar ali. Então, como a Rosângela disse pela manhã, nós tentamos ajudar a Deus, nós tentamos dar os nossos passos, tomar as nossas decisões, e não entendemos que Deus nos levou até aquele lugar. Talvez a gente tenha até projetado, planejado, mas Deus colocou a gente diante de uma situação que talvez nós não esperássemos e não quiséssemos. Mas estamos diante da situação. O que eu vou fazer agora? Vou enfiar a viola no saco e vou embora? Não, eu estou ali para tocar. Eu estou ali para tocar. Se Deus me pôs ali, eu sou tocador, eu tenho que tocar, para a glória dEle. Quarto, sentir medo pelas possíveis consequências. Mais do que ninguém, Áquila e Priscila corriam risco de vida recebendo Paulo em sua casa. Mais do que os nossos dias, talvez. Mais do que os temores que nós temos de, quem sabe, enfrentar um homem-bomba, nos declarando cristãos. Mais do que isto. E nós estamos vendo isso a todo tempo, né? Mais do que isso. Quinto, não entender-se como uma parte do projeto de Deus para a cidade de Corinto. Então, é não entender-se como participante do projeto de Deus para a região, para o bairro, para a casa, para a igreja, para a cidade onde nós estamos, para o estado onde estamos, para o país onde nós estamos. Irmãos, nós conseguimos perceber isto, que nós estamos morando no nosso país e que estamos vendo coisas bárbaras acontecerem no nosso país. E muitas vezes nós não nos sentimos assim participantes ou que não temos nada a ver com isto. Nós temos, irmãos, nós somos brasileiros.
E Deus nos chama para exercermos o dom dele na nossa pátria, na nossa terra, na nossa casa. E nós temos a ver. Não é só para que a gente fique lamentando, ou xingando, ou ruborizando com as coisas que a gente vê. É para que a gente tome posturas na presença de Deus, entendendo que Ele é o maestro e que Ele está regendo esta orquestra. Sexto, não ver as conquistas particulares como dádivas à disposição do reino. Isso claramente nós podemos perceber, não era o caso de Áquila e Priscila. Serem apegados, o sétimo, está muito relacionado com o sexto, né? Mas há diferenças entre um e outros. O importante, queridos irmãos, é pensarmos se estes itens citados, esses sete itens citados, muitas vezes não impedem com que nós estejamos a serviço do reino de Deus, acolhendo, servindo, desenvolvendo, praticando a obra que Ele tem para nós. Há um fator muito importante que devemos considerar ainda nas experiências de Áquila e Priscila, é o fato de eles terem sido expulsos de Roma, a cidade mais importante daqueles dias. Então, imaginem isto, né? Provavelmente, muitas pessoas iam para lá para tentar fazer a vida, para realizar seus sonhos, para praticar realmente aquilo que lhe proporcionasse a concretização, portanto, de sonhos. Então, com certeza, Áquila e Priscila não estavam lá só por isso. Mas eles poderiam pensar, puxa vida, esta é uma cidade grande, onde tem o imperador, o maior, talvez, adversário de Jesus Cristo dos nossos dias, chamado aí pelos textos apocalípticos, né, até de besta. Por que eu tenho que sair daqui? Por que eu tenho que sair daqui? Eu quero ficar aqui, eu quero pregar aqui, eu quero anunciar aqui. E nós estamos vendo no livro conduzido pelo Espírito Santo que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente quer ir pregar no lugar, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer ir fazer outra coisa, mas o Espírito diz, não, não é aqui, vai para outro lugar, ainda não é aqui, não teima. Estamos vendo isso, e mais uma vez o texto nos apresenta isto. Áquila e Priscila estavam lá e foram expulsos da cidade e foram parar em Corinto, para se encontrar com o apóstolo Paulo, para viver a realidade daquela igreja. Então, algo maior poderíamos perceber, irmãos, e gostaríamos que os irmãos pudessem atentar nas suas leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 18 informa que Paulo os levou na sequência em sua viagem missionária, passando por Éfeso e os deixou em Cencreia. Atos 23:11 assegura que o seu testemunho seria dado em Roma. Vejam só, irmãos, de onde saíram? O testemunho seria dado em Roma. Deus deu a Paulo esta missão. Então ele passaria por ali e, por certo, teria um contato com Áquila e Priscila, que já teriam estado em Roma, e de lá foram expulsos, mas para orientar, para falar, para ajudar, para dar dicas, para Paulo, que iria testemunhar Deus em Roma. Com certeza, a participação de Áquila e Priscila muito contribuiu para o cumprimento desta missão. Então, não foi só acolhida, foi um preparo que o apóstolo também pôde receber a partir desse acolhimento destes irmãos. Fica então uma terceira pergunta, pode colocar. Eu tenho pensado ou agido em conformidade com estas possíveis razões desconsideradas por Áquila e Priscila? Talvez, se eu tenho permitido que assim seja, talvez eu tenha alongado a tarefa daquele que Deus está usando para cumprimento dos seus planos, dos seus santos planos e propósitos. Por certo, para concluir, ter se encontrado, pode passar, com Áquila e Priscila foi uma grande porta que se abriu para Paulo. Esta nova caminhada da igreja, sob a direção e mediação do Espírito, é marcada por essa disposição e disponibilidade de pessoas. A partir destas, o Espírito atua de forma livre e sem impedimentos, impactando e salvando vidas.
podemos dizer que mais até do que a forma sobrenatural, como comentamos de manhã, nossa irmã estava perguntando para a gente se a fé tem só relação com as questões sobrenaturais, né? Muitas, eu fico pensando, e até estava pensando quando ela falava, me lembrava de quando Jesus disse para os discípulos: olha, eu preciso ir, eu preciso partir, porque se eu não partir, o Espírito não vem. O Espírito não é visto, o Espírito não é tocado, mas ele habita no meio de vocês. Então, quando eu meditava, a nossa irmã falando, eu meditava comigo: puxa vida, olha o que Jesus falou para os seus discípulos. E é justamente este Espírito que está movendo a igreja, que está movendo esses irmãos, que toca em um, que toca em outro, mas que conta com essa disposição e essa disponibilidade, esse coração aberto de que não vê, que não toca, que não enxerga, mas que faz, mas que é útil, mas que se coloca à disposição, mas que serve. Então, irmãos, muito mais do que grandes acontecimentos, do que acontecimentos mirabolantes, Deus está agindo e quer agir através de nós, em coisas que partem do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, dos nossos comportamentos, moldados, transformados pelo caráter do Espírito. Presta atenção, para terminar, a nossa irmã citou Gálatas capítulo 5, versículo 22. Alguém pode abrir aí? Por favor. E para terminar, nós vamos ler esse versículo com a última questão. Leia aí, por favor. Isto. Só isto? Falta o domínio próprio, não? Ah, o 23, desculpa, pode complementar. Pois é. A pergunta aqui, para encerrar, eu gostaria de deixar é a seguinte: quais destas ações são necessárias poder sobrenatural? Não tenham medo, pode falar. Nós poderíamos dizer o seguinte: nenhuma, e poderíamos dizer todas elas. Não é? Poderíamos dizer nenhuma, porque todas elas são ações humanas. Todas elas são ações humanas. Mas podemos dizer também todas elas, porque na nossa humanidade nós não conseguimos praticá-las, mesmo que elas sejam tão perto, tão próximas e tão acessíveis à nossa forma de ser e de agir. Deus nos abençoe, irmãos, e que a graça do Espírito realmente nos invada e nos permita ser úteis ao reino que não é nosso, é de Deus. Amém. Podemos cantar?
Nós vamos orar nesse momento, nos preparando então para a ministração e a celebração, compartilhar da ceia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu peço ao nosso irmão Luciano que nos dirija a Deus nesta oração. Convido os presbíteros a virem à frente, por favor. Vamos partilhar a mesa juntos, irmãos. Nos ajude aqui na disposição da mesa. Este é um momento especial da Igreja do Senhor Jesus, por Ele convidada, orientada a fazê-lo todas as vezes que estivesse reunida. Então nós, assim, queremos obedecer ao Senhor. E nesta noite, vamos partilhar da mesa. Que o Senhor, o Seu Espírito, então, esteja aqui tocando os nossos corações para que nós nos sintamos, se não de forma perfeita, mas nos sintamos na certeza e com a fé de que a Sua graça está sobre nós, conforme acabamos de entoar. Que a Sua graça cubra, portanto, as nossas limitações e fraquezas, mas que ela também nos motive a viver uma vida que agrade ao nosso Mestre, que anuncie, que antecipe, que proclame que Jesus vai voltar e que Ele é o Rei esperado. Nós desejamos, portanto, esta volta do Senhor Jesus. Pedimos, portanto, que essa análise seja feita aí rapidamente, interiormente, que você faça essa avaliação. Busque agradar a Jesus, busque se conformar com Jesus. A palavra do apóstolo diz: não vos conformeis com este mundo, conforme-se com Jesus. Experimenteis, portanto, qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus assim nos permita nesta hora, ao nos assentarmos à sua mesa. Então, quando os presbíteros estiverem caminhando entre os irmãos, estenda a sua mão, coloque-se de pé, estenda a sua mão, receba destes elementos. E assim também partilhe com os seus filhos, com a sua casa, com a sua família. Estenda sobre ele a graça de Deus, mesmo que ele ainda não tenha a capacidade de avaliar, conforme nós, inteligivelmente como nós, mas que eles possam gozar das dádivas que nós como pais gozamos, dádivas que Deus nos dá mesmo sendo imerecedores, que eles possam gozar disso, muito mais do que nós, disse Jesus, eles merecem, porque o citou como exemplo. Então, vamos nesse instante partilhar da mesa, vamos lembrar as palavras de Jesus, irmãos. Esteja em oração aí, buscando o Senhor. Lembre-se das palavras do Mestre. Sinta-se como se estivesse lá, junto com os discípulos, estendendo a mão, colocando a mão com Ele no prato e recebendo a dádiva da vida. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e deu aos discípulos, dizendo-lhes: este é meu corpo, que é dado por amor de vós. Comei dele todos, disse Jesus. Quando o fizeres, fazei em memória de mim. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e partilhou com os discípulos, dizendo-lhes: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por amor de vós. Bebei dele todos, disse Jesus. Não excluiu ninguém. Ele deu a todos e disse: fazei-o em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comei e bebei dele todos em memória de mim. Este é o convite que o nosso Mestre nos faz, que nesta hora nós estejamos prontos a aceitá-lo. Todos aqueles, portanto, que vão receber, vão acolher, por favor, se coloquem de pé, para que sejam servidos através dos nossos irmãos. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Tenha uma boa semana, irmãos, na presença do Senhor, fortalecidos e animados, encorajados para a vida ao lado de Jesus. É um risco, mas vale a pena. Deus nos abençoe. Avisos. E uma boa notícia é que pode ser parcelado, né, Roberto? Vai poder ser parcelado até a data do encontro. Então, quando
Não é como as Casas Bahia, mas dá para a gente parcelar, né? Tá bom. A Val, quer dar um aviso, Val? Posso falar? Quando falamos da Val, nós nos lembramos do bazar, né? Bazar. Então, no próximo sábado, há uma novidade. O seu Paulo sempre ajuda no bazar, né? Ele ajuda a organizar. E nesse bazar ele está distribuindo convites, panfletos do bazar. Já fez isso ontem e vai fazer esta semana. Está me cobrando para que eu emita os convitinhos, os panfletinhos do bazar. Daqui a pouco o seu Paulo está aqui conosco, irmãos. Vamos continuar orando por ele, viu? Muito bem. Muito bem. Não se esqueçam, então, no próximo sábado, começa às 8 horas da manhã, e durante toda esta semana tem os acertos, né, a organização das bancas e tudo direitinho, tá bom? Mais algum aviso, irmãos? Então, eu tenho o último, para encerrar, no processo da eleição de oficiais, conforme convocação da Assembleia, pelo Conselho, ou seja, 9 diáconos e 7 presbíteros, amanhã é o dia da reunião entre aqueles que já preencheram e entregaram a ficha com o Conselho. Horário às 19h30, portanto, não tem problema para o pessoal do bazar. Será à noite a reunião a partir das 19h30. Então, todos aqueles que preencheram a ficha, venham para esta reunião. Faz parte de todo esse processo que culminará com a cerimônia de ordenação e investidura dos oficiais depois do dia 18. A Assembleia é dia 18 e no final de semana seguinte a cerimônia de ordenação e investidura. Ok, irmãos? Não se esqueçam, avisam aqueles que não estão presentes. E ainda tem uma deixinha, né? Se alguém sente que Deus está tocando no coração, até hoje, até agora, dá para entregar, então, a sua fichinha, porque a reunião é amanhã. Então, entregue hoje e participe amanhã desta reunião. Deus, então, nos permita voltar à sua presença, debaixo da sua graça. Vamos voltar para os nossos lares, que Deus guarde a cada um, que Deus dê uma boa semana de trabalho, aonde quer que seja. Nós teremos, nesse instante, portanto, uma oração final, a bênção e o coral encerrando com um amém. Eu creio que a Marisa quer convidar toda a igreja, né, para cantar este amém juntos. Mas vamos fazer uma oração antes e teremos... Isso, se quiser pode vir, Marisa, pode vir. Então os irmãos vão se posicionar, nós vamos orar. E depois dessa oração, nós teremos a bênção e o amém cantado pelo coral e pela igreja. Vamos fazer tremer este lugar, irmãos. Vai se preparando, né? Vamos orar. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor, porque o Senhor mostrou na cruz esse imenso amor para salvar. Nós agradecemos porque fazemos parte deste corpo salvo, desse corpo que tem a sua vida molhada, lavada, banhada pelo sangue de Jesus. E nós pedimos, Pai, que esta vontade de servir, Pai, não deixe de nós, que nós não desanimemos, ó Deus, e ao sairmos desse convívio santo, amigável, dessa comunhão preciosa, nós possamos compartilhar com todos aqueles por quem o Senhor mostrou tamanho amor. Obrigado, Pai, por esta hora de devoção, de culto,
esta hora de alegria, como irmãos e como amigos. Fica conosco, vá adiante de nós, proteja este povo, proteja o teu povo onde estiver e una mais e mais este povo em torno de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que o viver do Espírito estejam com os irmãos reunidos neste lugar e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.